Olá, prezados alunos de avaliação de desempenho, professor Daniel Alexandre aqui. Pessoal, nós vamos utilizar esse aplicativo agora e vamos tentar passar as nossas aulas dessa maneira. Por que eu não estou optando ainda por lives ou por aulas ao vivo no YouTube? Por quê? Por causa da internet e alguns alunos que estão tendo dificuldade de acesso. Então, por enquanto, nós vamos utilizar aqui. E assim, eu vou disponibilizar essas aulas, estou disponibilizando para vocês os áudios, estou disponibilizando para vocês o material. A partir do momento que você for tendo dúvida, você pode entrar em contato comigo que eu estou respondendo todas as dúvidas, tá bom? Então hoje nós vamos tentar responder aquelas nossas atividades lá. Nós já falamos sobre isso em sala de aula. Então, só reforçando aqui, eu pedi para vocês fazerem o teste DISC, encontrarem quais eram os pontos ali que estão mais latentes em vocês, ou aquilo que sobressai em vocês, e pedir para vocês listarem, é como se fosse um deverzinho de casa, né? Listando seus pontos fortes e os seus pontos críticos, aquilo que você tem como coisa que te fortalece, aquilo que você tem como algumas coisas que não te fortalecem tanto, que causam algum tipo de dor. E o teste DISC, ele é essa análise de perfil comportamental. Ele vai avaliar como você tende a se comportar em determinadas situações. E nós temos 4 áreas aqui. A primeira é a D, de dominância. Quem tem isso acima, quem deu dominante, é aquela pessoa que busca resultado e ele é motivado por desafios e eficácia. É uma pessoa extremamente focada, visionária, gosta de resultado, gosta de fazer. Em algum momento tem até um quê de perfeccionismo. Do outro lado nós temos o I, que é o I de influência. Essa pessoa é voltada para relacionamento, motivado para liberdade e criatividade. Eles são diferentes um pouco, porque enquanto o D ele é muito voltado para a questão do resultado, o I é muito voltado para a questão do relacionamento. O que acontece aqui? O D, ele abre mão do relacionamento por causa do resultado. O I abre mão do resultado por causa do relacionamento. Então, um completa o outro. Quando esses dois se encontram, eles acabam tendo um pouquinho de conflito ali, conflito de relacionamento, conflito de ideias. Próximo aqui é o C. Ele busca por precisão, motivado por altos padrões e eficácia, é o C de cautela. Esse camarada aqui, ele é muito bom para trabalhar nas questões burocráticas, financeiras, que é aquela pessoa que busca precisão, gosta de tabela, gosta de fazer análises. Esse camarada é o cara focado. S, ele busca por colaboração, motivado por segurança e lealdade. Isso aqui é o da estabilidade. O S é aquele político. Sabe aquela pessoa assim que está de bem com todo mundo? Então, ele dança conforme a música. Não é que ele é camaleão, mas ele está de bem com todo mundo. Ele é sempre mais político, mais tranquilo, mais na dele ali. Então, quando você faz o teste, sempre vai ter um que vai se sobressair. E às vezes vem a junção, né? Por exemplo, I com S, S com I, D com I, C com I e assim por diante. Então vai ter várias, quando você faz o teste, vai ter várias maneiras. Esse teste da internet ele é muito simples. Quando você vai fazer o teste diretamente na empresa ou quando você contrata um profissional para aplicar o teste, você recebe um relatório. O meu relatório do DISC, se não me engano, tem 66 páginas, que foi o primeiro teste que eu fiz. E aí, uma vez eu até brinquei falando o seguinte, que se a minha esposa soubesse o poder que tem esse teste, ela já tinha lido. Porque ali fala como me agradar, como não me agradar, como me convencer. Então ele vai falar tudo sobre você. E aí eu pedi para vocês fazerem um teste de temperamento. Tem esse quadrinho aqui que eu acho bem legal, que ele é bem completo, falando dos 4 temperamentos, né? O sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Claro, calma, eu não vou ler tudo. Mas aí depois você pode ler quais as características do colérico, as características do sanguíneo, do melancólico e do fleumático. O DISC ele é um pouco parecido com o teste de temperamento, ele é um pouco semelhante ali com o teste de temperamento. O sanguíneo é aquela pessoa que ela fala muito, é o extrovertido, ele é simpático, ele é companheiro, ele é compreensivo, então é aquela pessoa para frente, né? Que são os atores, são os vendedores, esse é o sanguíneo. O colérico são os líderes, os construtores. Eles são otimistas e eles são práticos e decididos e audaciosos. Então o sanguíneo ele se compara com o I do DISC, que é o influente. O colérico ele se compara com o D do DISC, que é o dominante. Nós temos aqui o melancólico. O melancólico são aqueles mais criativos, sabe? Os inventores,
os artistas sensíveis, perfeccionistas, leais. Então aquela pessoa mais na dela, ela sente bastante. Ela sente, só que ela não é tão para frente como o sanguíneo. Então ela sente muito, ela é muito criativa, mas ela fica mais na dela ali, mais quietinha, né, muito sensível. Já o fleumático é aquele diplomata, né, os técnicos, calculista, é o eficiente, ele é o cumpridor. O fleumático, ele é bem parecido com o C do DISC. Bem parecido, aquela pessoa mais calculista, que gosta de detalhes. O melancólico, se eu fosse comparar com o DISC, eu compararia com o S, mas é uma mistura, na minha visão, é uma mistura, o melancólico é uma mistura de S com I nesse teste de temperamento. Para que a gente faz isso, pessoal? Por que eu pedi para vocês fazerem o teste de temperamentos e descobrirem os pontos fracos, os pontos fortes? Pedi para vocês focarem nos pontos fortes, porque a gente está trabalhando com pessoas. Então é muito importante você saber quem você é, você se encontrar, você ter esse processo de autoconhecimento e saber que você é quem você precisa ser. Essa é uma frase do Corpo Explica que eu acho extraordinária. Eu não preciso ser outra pessoa, nem você precisa ser outra pessoa, você só precisa se encontrar. Se encontre a sua essência, encontre quem é você, encontre aquilo que você tem de bom. E dentro disso você vai poder ajudar muitas outras pessoas. Então, como no processo de avaliação de desempenho nós vamos estar avaliando praticamente o tempo inteiro, nós vamos sim avaliar os temperamentos, nós vamos sim avaliar os perfis, que isso vai impactar na competência e no resultado da empresa, porque às vezes o sanguíneo está no lugar errado, porque se ele é vendedor, se ele é uma pessoa para frente, que ele gosta de contato com pessoas, por que ele está lá no financeiro? Por que ele está lá no lugar do fleumático? Então isso está errado. Então quando eu vou fazer um processo seletivo, eu tenho que saber onde eu vou colocar as pessoas para eu ter um melhor resultado dentro da minha empresa. E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre terapias alternativas, porque a gente falou da diferença de psicólogo, de psicanalista, de psiquiatra, e aí a gente começou a falar sobre terapias alternativas. Foi nesse momento assim que eu trouxe algumas informações de id, de ego, de superego, essa importância da gente identificar o que acontece dentro da nossa cabeça. E eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa de terapias alternativas e dentro na internet, ou se você conhece alguma empresa que usa a terapia alternativa e o que a empresa tem a ganhar com isso. O que são terapias alternativas? São aquelas terapias que fogem das terapias convencionais, fogem da psicoterapia, fogem da fisioterapia, que são na área das ciências médicas, na área da saúde, mas eles fogem dessa formação médica, vamos dizer assim, ou dessa formação mais psicológica ou psicanalista ou pelo âmbito do psiquiatra. Que terapias são essas? Nós temos aí a terapia com ventosoterapia, temos a meditação, que é o mindfulness, temos a terapia floral, a terapia com óleos, temos massagem, terapia com pedras e assim por diante. Você vai encontrar uma infinidade de terapias alternativas. Eu disse para vocês que o coaching, ele não pode ser considerado como terapia, ele não é uma terapia. Mas ele pode ser terapêutico. A atividade com coaching pode ser terapeuta, só que o coaching ele não pode ocupar o lugar dos terapeutas, ele tem a função dele. O curso de análise corporal, por exemplo. O curso de análise corporal ele é extraordinário, porque ele consegue identificar a dor da pessoa, a dor do cliente, e essa dor está relacionada com a formação de vida dele. Até os 5 anos de vida, dor de rejeição, dor de abandono, dor de humilhação, de manipulação, de troca. A gente consegue identificar essa dor por meio da análise corporal, você consegue identificar a dor, consegue saber como que aquela pessoa pensa e consegue dar uma solução para ela, tirando ela da dor para o recurso. Mas eu não posso falar que isso é uma terapia tradicional, que é uma terapia semelhante à psicoterapia. Não posso falar isso, porque isso aí já é outro campo. Ela auxilia, pode ser utilizada sim como terapia alternativa e funciona. Gente, funciona. Às vezes não funciona, por quê? Porque às vezes é um mau profissional ou o cliente não está precisando daquilo. Às vezes o cliente vai buscar uma coisa e na verdade ele está precisando de outra coisa. Daí a importância de você, às vezes, conversar com alguém ou fazer sempre aquelas primeiras conversas, aquelas primeiras consultas para ver se realmente a gente precisa de um psicoterapeuta, de um psicanalista, de um psiquiatra ou de alguma terapia alternativa. Então isso eu pedi para você fazer, colocar lá no seu caderno e deixar como atividade.
Essas atividades eu vou pedir para vocês mandarem para mim em um momento oportuno, tá? Por enquanto, vão fazendo as atividades. Hoje eu não vou pedir nenhuma atividade para vocês. Vão fazendo aí, vão deixando no caderno, que assim que a faculdade falar para a gente como que vai ser o processo de avaliação, aí sim eu vou pedir essas atividades para vocês, tá bom? E aí a gente falou de indicadores. Nós temos aqui alguns exemplos de indicadores, né? Trouxe alguns para vocês, indicadores de avaliação de desempenho. Indicador é aquilo que vai me dar uma pontuação, ou aquilo que vai servir para eu ter um norte, para saber se a pessoa está indo bem ou não. Isso é o que eu chamo de indicador. E aí nós temos indicador de produtividade, que é a quantidade de entregas ou vendas, um exemplo, né? Produtividade, qual a quantidade de entregas ou vendas por período? Temos o indicador de qualidade, que é o padrão de satisfação ou nível de satisfação de determinado cliente. Temos um indicador de capacidade, que é a quantidade mínima de entrega, por exemplo, qual a quantidade mínima, qual a quantidade máxima de entrega. E aí eu vou medir se a gente está conseguindo entregar dentro dessa capacidade aí. E nós temos os indicadores estratégicos. Quando vocês tiverem a disciplina, não sei quem já teve, a disciplina de planejamento estratégico, vocês vão ver que existem metas de procedimento e que para a gente atingir uma determinada meta ou uma visão final, eu preciso acompanhar indicador por indicador para saber se cada peça está funcionando da maneira que deve funcionar. Senão a gente não chega à visão final, nós não atingimos a nossa meta. Então a gente precisa de indicador bem definido. E aqui eu trouxe alguns exemplos de indicadores. Olha, tecnologia adequada, qualificação, motivação, clima organizacional, absenteísmo, né, que são as faltas, os atestados, o turnover, que é a rotatividade, as perdas, os sinistros, que são os acidentes, os furtos, a ociosidades, tanto ociosidade de estoque como ociosidade de pessoas, que é aquilo que fica parado, né? Alocação de pessoal de acordo com a competência ou perfil, que eu falei antes, né? Quando eu aloco uma pessoa de acordo com o seu perfil dentro de uma determinada função que atende ao perfil dessa pessoa, a empresa ela tem um grande ganho, porque o desempenho vai ser bem melhor do que colocar uma pessoa que não tem o perfil e não tem a competência para aquele cargo. Outro exemplo aqui são os atrasos, né? Então, os atrasos também servem como indicadores de desempenho. E cada empresa vai ter a sua. Eu pedi para você fazer uma pesquisa, tanto na internet, ou como lá no seu material, ou como na empresa que você trabalha, ou naquilo que você está observando aí no mercado, ou nesse movimento todo que está acontecendo no mundo. Quais são os indicadores? Só para a gente listar o número aí de indicadores. Se eu não me engano, acho que eu pedi, não sei quantos que eu pedi para vocês, acho que eu pedi 10 indicadores, não lembro agora. Mas era para deixar no seu caderno. E nós temos os indicadores também, os indicadores pessoais. E quando eu penso em indicador pessoal, eu pensei logo na ferramenta A Roda da Vida, né? Logo pensei na Roda da Vida, que é a ferramenta, uma das ferramentas principais do processo de coaching. Então, esses aqui são alguns indicadores pessoais, o indicador de espiritualidade, plenitude, criatividade, vida social, saúde. Olha só o indicador de saúde. Como que está a saúde dessa pessoa que respondeu essa roda da vida? Está mais ou menos aqui, ó, menos de 50%. Isso aqui é um indicador. Então, o que está acontecendo? Se a saúde dessa pessoa está aqui menos de 50%, ela precisa melhorar a saúde. Então, ela tem que fazer algumas atividades, tem que se desenvolver de alguma forma, tem que sair daquele local que ela está, e aí depois de um período eu vou fazer uma nova avaliação e eu quero ver se esse indicador diminuiu ou se ele aumentou. Se ele diminuiu ou ficou no mesmo lugar, significa que aquilo que eu utilizei não está dando certo. Tem que aumentar esse indicador aqui. Então esse é um exemplo de indicadores pessoais. Nós falamos sobre isso em sala de aula, só para a gente dar uma revisada. Que é a identidade empresarial. Todas as vezes que eu falar de identidade empresarial, nós temos que lembrar que identidade empresarial é missão, visão e valores. No caso aqui, missão e valores de um lado, visão do outro. Missão é aquilo que eu faço hoje, valores é aquilo que eu acredito hoje, que é o meu estado atual, é onde eu estou. Visão é a meta, e eu falei para vocês a diferença entre meta e sonho. Meta tem data, sonho não tem data, é o estado desejado. E esse espaço que eu tenho entre o meu estado atual e o meu estado desejado, nós damos o nome de gap, que é
lacuna, que é espaço, é aquilo que está faltando. E nos processos de avaliação de desempenho, nos processos de treinamento e desenvolvimento que vocês vão trabalhar dentro das empresas ou já estão trabalhando, nós temos que mitigar esses gaps, diminuir a distância entre o estado atual e o estado desejado por meio de técnicas de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento ou ferramentas de desempenho. E aí, agora eu entro para vocês, eu acho que eu não trabalhei com isso com vocês, eu acho que eu ia trabalhar e aí acabou que a gente não colocou, que é a questão do novo conceito de competência. Competência, lá nos primórdios, quando começou a falar sobre competência, o Chiavenato ele cunhou isso junto com outros autores, dizendo que competência seria o chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, na maioria dos livros você vai encontrar que todas as vezes que eu estiver falando de competência, para uma pessoa ser competente, ela tem que ter conhecimento daquela área, ela tem que ter habilidade para aquela área, ela tem que ter atitude daquela área. Conhecimento é o saber fazer, habilidade é o poder fazer e atitude é o querer fazer. Depois eles acrescentaram um V de valores, que eles identificaram que era muito importante identificar quais os valores que aquela pessoa tinha e se aqueles valores estavam alinhados com os valores da empresa. Depois acrescentaram experiência, que além de conhecimento, habilidade, atitude e valores, era interessante observar qual a experiência daquele indivíduo, a experiência de vida, a experiência no trabalho. E depois foi acrescentado esse mais fé. Então agora ficou chave mais fé. E aí vem fé de crença, que é bem voltada para essa questão espiritual ou para essa questão metafísica. Não necessariamente a pessoa precisa ter uma religião, porque às vezes a pessoa ela não tem uma religião específica, não vai para nenhum tipo de templo, mas ela tem uma conexão com o universo, ela acredita em determinadas coisas. Então todo mundo tem alguma crença nesse sentido. Até o ateu, quando ele fala que ele não acredita em alguma coisa, ele tem alguma crença metafísica. Às vezes ele acredita na energia. Então eu acredito numa energia que sai de mim, que me conecta com as pessoas, que me conecta com o mundo. Essa é a fé. É aquilo que você acredita que é importante, é aquilo que te liga, de certa forma, com o universo, com a Terra ou com as outras pessoas. E expectativa é aquilo que você espera da empresa. Qual a sua expectativa em relação à empresa? Qual a sua expectativa em relação ao seu desenvolvimento como profissional? Às vezes, em uma entrevista, o entrevistador ele pergunta isso aqui, pergunta para você qual a sua expectativa com o cargo, qual a sua expectativa com a empresa. Todas as vezes que você for convidado para uma entrevista, você tem que fazer o dever de casa. E o seu dever de casa é entrar no site da empresa e, se possível, decorar a missão, visão e os valores. E o que acontece naquela empresa ali? Porque pode acontecer 90% de chance de o entrevistador perguntar para você por que você deve ser contratado. O que você tem que faz com que agregue com aquela empresa? E aí você vai poder falar que você tem valores que são semelhantes aos valores da empresa. Que você tem algumas expectativas que são expectativas semelhantes às expectativas da empresa. Então, todas as vezes foi convidado para uma entrevista, faça o dever de casa. E eu gosto de alinhar o chave mais fé com os 4 pilares da educação. Os 4 pilares da educação de acordo com a Unesco, que é aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Em alguns lugares você vai encontrar, no lugar de aprender a conhecer, você vai encontrar aprender a aprender. Eu acho isso bem legal. Então, quando eu alinho esses 4 pilares da educação com competência, a gente consegue ter uma visão bem mais ampla. Que aprender é você reaprender, ou então você repensar o pensado. Eu gosto dessa palavra de repensar o pensado, que Paulo Freire usava muito. Repensar o pensado, questionar, estar aberto para o conhecimento. Quando eu acho que eu já sei tudo, eu estou fadado ao fracasso. Eu sempre estou aprendendo, eu estou aprendendo com o meu aluno, eu estou aprendendo com os meus filhos, eu estou aprendendo o tempo todo. Eu não posso achar que eu já sei o suficiente, que eu não tenho nada para aprender. Se eu tiver com esse pensamento, eu estou fadado ao fracasso. Isso é aprender a conhecer, é ter curiosidade, é ter vontade de aprender coisas novas, é experimentar coisas novas. Quanto mais coisas novas eu faço, quanto mais coisas novas eu leio, mais eu aprendo. Aprender a fazer é você colocar a mão na massa, é você praticar, é você aproveitar as oportunidades. Aprender a conviver está bem relacionado com o que a gente trabalhou em sala de aula quando eu falei do eu, do outro e do nós.
que é a questão da intrapessoalidade, o meu relacionamento comigo mesmo. Quanto mais eu me relaciono comigo, quando o meu relacionamento intrapessoal está um relacionamento bom, quando eu entendo os meus preconceitos, quando eu entendo as mazelas, quando eu consigo me aceitar enquanto tal, quanto mais eu me aceito, mais eu aceito o outro. Quanto mais eu me entendo, mais eu entendo o outro. Isso é aprender a conviver, que é a questão da interpessoalidade. Aprender a conviver com o outro. Como é que eu convivo com outra pessoa de maneira tranquila? É aceitando o outro do jeito que ele é, mesmo sem concordar. Eu não preciso concordar com todas as ideias do outro, porque eu tenho as minhas ideias. Eu não preciso ir junto no fluxo, tá todo mundo fazendo uma coisa e eu tenho que fazer aquilo também. Por quê? Sendo que eu sou uma pessoa única, como você também é único. Cada um tem as suas ideias. O que a gente tem que fazer é pegar essas nossas ideias, pegar essas nossas diferenças e unir num coletivo comum. Unir num coletivo para algo comum que seja bom para todo mundo. Isso na fala é muito bonito, né? Essas frases assim são lindas, né? Agora na prática não é tão tranquilo assim, porque realmente nós temos muito problema de comportamento, de relacionamento, de jogo de interesses, mas nós estamos aqui no curso de Recursos Humanos para aprender a ser pessoas melhores. E aí nós temos aqui o aprender a ser. O aprender a ser está muito voltado para essa missão pessoal, nessa autogestão, automotivação, eu saber quem eu sou. E infelizmente a gente vive numa sociedade que a gente vive numa cultura, não é numa cultura de ser, é numa cultura de ter. E é aquela velha frase, eu acho que eu já falei isso em sala de aula para vocês. Eu compro o que eu não quero com o dinheiro que eu não tenho para agradar uma pessoa que eu não gosto e demonstrar ser uma pessoa que eu não sou. Isso é o que a gente chama de normose, que é o padrão de normalidade, ou a doença da normalidade, ou a patologia da normalidade, por causa tanta informação que a gente recebe de toda hora dizendo que para a gente ter sucesso a gente tem que ter tal perfil, para a gente ter sucesso a gente tem que morar em tal lugar, para a gente ter sucesso a gente tem que adquirir determinadas coisas. As pessoas acabam ficando doentes, se sentindo tristes, com baixa autoestima, porque não conseguem atingir. E aí às vezes a gente fica olhando tanto para aquilo que a gente não tem, que aí a gente esquece de quem a gente é. E aí eu esqueço de olhar para quem eu sou e não dou valor para quem eu sou. Então é muito importante esse aprender a ser, é ter esse olhar para dentro, reconhecer que você tem coisa boa sim, que as pessoas gostam de você do jeito que você é sim, que você pode melhorar muito. E aí eu termino a minha aula aqui com essa frase: quando encontro quem sou, posso me desenvolver e ser melhor do que eu. E aqui eu trouxe o Capitão América no auge da sua liderança, no auge do seu desempenho. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula. Dúvidas? Só mandar para mim aí, tá bom? Um abraço, até mais.